A verdade é essa. Não tem fato. Não é necessário que Krishna tenha existido com Arjuna, ou não. Se você perguntar para um hindu, tá, mas você tem certeza que Krishna existe? Não, é fé. Você entendeu? Entendi. A Bíblia não, a Bíblia é mais racional. Se você quer pegar o primeiro livro racionalista da história, racionalista não, racional, Sim. eu faço uma diferença entre racionalista e racional. Se você quer pegar o É uma primeiro boa livro... pergunta, é mais profunda do que parece, né? Quando o Messias voltar, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele disse, ele tem que manter a constância de Deus, né? Ele tem que se manter sendo o que será, e pelo menos fazer jus àquilo que ele foi, para conectar os pontos. Então, ele sendo o caminho, a verdade e a vida, você tem que passar pelo que ele passou para chegar até Deus. Ou ir com ele. Então, ele passou pela morte, ele passou pelo vazio. Ele passou pelo momento onde você abre mão de tudo que você é. Não é só a morte física. Isso tinha um monte lá na cruz, qualquer lugar. É a morte consciencial. É você dar de cara consigo mesmo no vazio, anular a si mesmo na essência. Você está contemplando a morte, a agonia, o vazio. O seu corpo está sólido, você tem pureza para enxergar aquilo. Enquanto o iludido, o devedor, ele se desfaz, ele perde sintonia, já acorda em outra vida, era um pesadelo, era um sonho. Nem sabe que morreu. Agora o Messias, ele assiste aquele momento. E as cores ali, os tons, os apóstolos, os discípulos, são ele assistindo aquele momento de vários ângulos. E também são outros. E assim vai indo no degradê das cores. Então ele não vai mudar isso que ele falou, né? Porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas também todo mundo que vem pra ele veio do Pai. Você fecha Toros, ele falou essas duas coisas. Se ele tirar isso, as pessoas querem ir direto pra Deus e serem seus próprios messias e abstraem nessa lousa, nesse quadro que pode ser pintado ao infinito. E as pessoas têm suas próprias regras, fazem seus próprios mundinhos e fazem coisas absurdas, piores que o inferno. Então quando a luz, ela exige ser a juíza, ou Deus como a luz, o juiz dessas angulações, dessas referências. Ó, luz, eu sei como você se sente quando você tá ali. Daquele jeito amarelo, dali verde, dali azul, dali... Eu sei que você muda, todas têm razão, mas vocês se contradizem. Como é que você pode ter razão e tá se contradizendo ao mesmo tempo? Isso tem que ser equalizado, e é isso que mantém o paradoxo vivo. Porque se a conta fechasse perfeitamente no binário, travava. Voltava pro zero, tudo é ilusão do movimento, sai no vazio. Deus não quer isso. Nós não queremos, a consciência não quer. Então nós aproveitamos a magia do pi, do infinito. Enquanto eu dividir a curva nesse vazio pela reta, a reta tá vendo. Enquanto eu encurvei, depende de quanto você foi reto. Você transforma a curva em ilusão. Se você souber a direção que você foi em relação a você mesmo, você dá de cara consigo mesmo, e você conhecer seus dois lados, você não se anula, você se reforça. Assim, alfa, em vez de anular o ômega e falar, era só ilusão. O vermelho bem lento, o azul bem rápido, aqui é só voltar pro mesmo movimento, apaga. Mas se o Messias, ao se der de cara, concordar com o anjo, concordar com o demônio, ele é azul e vermelho, ele explica os dois lados, inverte tudo de ponta cabeça e cala a boca dos sábios, engrandece os loucos, e ninguém tem autoridade nenhuma sobre o Deus eterno. Aí o violeta faz a luz renascer a partir dele. Isso é ciência. Isso não se finge, isso não se atua, eu não li nada. Então a verdade te alcança, você corre, porque você não quer a verdade. Ainda não está pronto para isso. Tudo tem um momento. Queima, arde, eu lembro disso. Eu lembro de eu me desfazendo no vazio com expansões e eu sentia como criar de dentro para fora queimava. E caramba, se tá no Dévico é assim, queimava, ardia, era horrível. Eu falava, não quero não, peraí, eu voltava pro teatro, pra ilusão. E tava lá é ruim, é agoniante, né? Tudo é um momento, né? Então nós devemos juntos aprender que as cores poderiam dizer, eu que sou, sem mim não tem luz. É verdade. Mas isso faz do amarelo mais importante? O vermelho pode falar isso também. O azul também, o verde também. Eu sou a luz, sem mim não tem luz. Se todos podem falar, ninguém pode se gabar. Então a luz explica isso. No diálogo eterno das cores, que faz esse pi ser positivo. Para sempre, se você pegar o espaço e dividir pelo percurso do observador, que é a reta, vai sobrar um pouquinho mais infinito, que é aquele que observa. Então a ilusão, ela não é só a criação do movimento, como também
o observador fora criado pelo movimento. Aquele que se movimentou e criou, a luz que fez as cores, já estava lá completa. Ela que criou e estaria sozinha na ilusão. Se ela parar para pensar e se ver do avesso, ela fala, caramba, mas essas cores já estavam unidas em mim, lá naquela ilusória solidão da morte. Eu, a luz, já era forte, porque estava no colo do poder de Deus, da reunião das cores. Isso faz a luz ter fé para mergulhar no vazio. O Messias se faciona nas cores, domina o mundo. Os cristãos. Aqueles todos, os povos do mundo que acordarem nele. E todas as culturas concordavam com o Messias. Até os romanos, os gregos. Com essa volta consciencial que vinha e mudava tudo. É hoje que isso virou. Mas nenhum gênio duvidava disso. A cristandade, esses que vão entendendo, se juntam. As cores juntas trazem quem de volta? A luz. O Messias volta. Aí as polaridades se encontram. Né? É isso que vale. E todo mundo, né, passa por isso. Eu que sou, eu que vou. Né? Essa síndrome de Lúcifer, quase todo mundo em algum momento passou. A não ser aqueles que passaram recentemente em outro desdobramento. E aí tem traumas na alma e já estão com uma humildade ali que também precisa ser reentendida, recompreendida. Mas, se não, por que você vai servir? Para que você vai seguir? Você que quer fazer, você que quer ser, você que define. Mas se você quiser ser a luz completa, esquecendo que você é a soma das cores, o que te traz humildade, você pensa, eu que sou a luz, eu que faço as cores. Para onde eu for, farei cores. Você vai cair no vazio, na solidão. Você não tem direção para se movimentar, você apaga, é a morte. Você só tem a força da luz porque as cores estão unidas em você e você tem que valorizar cada uma. Essa é a humildade. Esse é o cuidado, esse é o carinho. Isso é não se gabar, isso é não roubar o que é deles. Isso é ser um bom rei, isso é ser um bom líder. Isso é ser uma boa pessoa, isso é ser um filho de Deus. Isso é ser parecido com Deus. É isso que Jesus ensina. O racional da Bíblia, da história, chama-se Bíblia Sagrada. Porque é o único livro religioso que falou assim, ponham prova o que eu estou falando. Então, mas aí tá. Moisés abriu o mar? Vou chegar lá. Só para não perder o fio da meada do Mastral, eu não vou esquecer essa pergunta. Eu te faço isso. Envolve tantas coisas também, esse negócio de Moisés. Moisés abriu o mar. Porque você fica imaginando o filme de Hollywood, com um puta marzão, com os bagulho abrindo de um jeito sinistro. E se foi, mas não foi assim? Se você for no hebraico, aí de novo, vou parecer um nerd judeu, que eu nem queria também. Mas você vai ver lá a essência do mar, como que é o mar vermelho lá, e como é que tá na essência do hebraico, tá? Mar de juncos. Você vai ver os juncos, o que é os juncos? Você vai ver que já não podia ser um lugar muito fundo. Você já vai ver que não ia ter como fazer aquela zona, aquela palhaçada toda lá que o cinema faz. Você já ia entender que mar de juncos, né? Às vezes é importante você saber, né? A essência. Tá vendo que o que muda é a tradução, atrapalha. Não porque mentiu, mas porque não sabia da verdade pra se apegar a ela. Tentou ser literal, às vezes tentou facilitar o entendimento a partir de um ponto de vista limitado. Então, quer dizer, tinham momentos ali, tinham passagens. O vento ali exercia... Está escrito, a Bíblia diz muito claro, bateu um vento do Senhor e empurrou o mar. Deixando fazendo aparecer a parte seca. Que por ser um mar de junco e uma parte onde aquilo ali era visível, já facilitava aquele momento. E aí os israelitas passam, depois os caras vindo com armadura pesada, com carroça, carriola, arma. O mar vindo, mesmo que não fosse muito fundo, ia derrubar todo mundo, com a armadura não ia conseguir se mover, ia dar uma zona. E quem passou lá escreveu assim, afogou todo mundo. Você acha que o cara voltou lá pra ver? Deixa eu ver quem viveu. Você tem que ser maduro pra entender Deus também. Você vai panaca. Fica difícil, por isso que tem uma jornada. Tem muita coisa. Tá. Do Mastral, então. Então, o extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Maravilhoso. Então, quando o Mastral, pelo que você falou, disse aqui que nós estamos numa guerra... É a mesma coisa que hoje. Você pensa no Egito, você fala as 10 pragas, mas como foi? Se eu fosse meter o louco, de fato, por quê? E não muda que é Deus agindo. Não muda nada, é isso que as pessoas não entendem. Porque já desenvolve tudo que desdobra um acontecimento global, não acontece sem o corpo coeso, que é o que chamam de Deus, de uma forma limitada. Embora seja, mas é mais. Deus é inexplicável, mas é compreensível. Justamente porque a obra dele está na compreensão. O resto
é abstrato. Poderia ser compreendido de várias formas dentro da compreensão do seu tempo, do seu espaço. Mas se fosse agora, por exemplo, aqui é o Egito. Aí uma grande nação, vai, Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos e o Egito, mesma coisa. Então os judeus estavam sendo perseguidos, igual antes, estavam sofrendo, fome, frio. Uma grande nação protegeu eles. Aí os judeus fugiram para os Estados Unidos acolheu, protegeu. Boa parte deles foram para Nova York, começou tudo ali, estava aqui em Pernambuco. Abriram a primeira sinagoga das Américas aqui. Aí saíram, aí os portugueses quiseram forçar eles a aceitar Cristo, eles não quiseram, foram embora. Chegou, por que parou minha música? Aí eles estão lá. Ninguém sabe que eles estão nesses altos cargos. Embora eles estão se gabando hoje em dia, estejam se gabando, mas você vê os grandes cargos dos bancos, dos meios financeiros, são eles. Midiáticos, são eles. Até militares, políticos, são eles. Então se do nada chega um Moisés lá nos Estados Unidos e fala, vamos sair fora aí, né? E tivesse um rei nos Estados Unidos que fala, não, vocês não podem abandonar os cargos de vocês. Eles não conseguiriam lá do nada pôr um monte de praga? Do nada buga tudo no sistema de saúde. Porque os caras têm acesso, têm controle. Do nada começa a dar uma virose. Do nada começa uma praga, que os caras têm como pôr. Do nada a mídia começa a falar um monte de coisa, porque os caras têm como falar. Seria muito fácil a falsa Israel hoje pôr uma praga atrás da outra nos Estados Unidos. Vai deixar a gente ir ou não? Né? Se fosse a mesma coisa, só que do lado certo na época, né? Hoje eles querem ficar, que eles estão fornicando. Então é o contrário, né? Mas só tô usando exemplo pra vocês entenderem. O poder que eles tinham ali, como facilitaria Deus agir. Ali, no caso, pra história se desdobrar da maneira certa, como foi, né? E tentando seguir a Torá, e criar a Torá, e criar uma postura ao invés de participar, coisa que no Egito ali tava se perdendo. E por quê? Quem que tava corrompendo o Egito? Quem que tava transformando os deuses em um, embora liberasse um monte de coisa no oculto? Porque quando você expõe os deuses no politeísmo, fica parecendo, nossa, uma putaria. Mas é o contrário. Quando eu venho aqui e sou sincero, eu tenho que ser justo. Se eu falasse, eu sou uma puritana, eu não tenho tesão em ninguém, nada, eu poderia ficar perto das minas aí, abraçar elas, fazer massagem. Não, eu sou o Messias puro, ou eu sou bonzinho, ou eu quero ser igual ao Messias. Se o Messias não fosse honesto. Entende? Seria mais fácil, seria mais gostoso. Não, confia em mim, tá de brincadeira? E com a minha pureza eu ia roçar todo mundo. Então a partir do momento que eu sou sincero e falo, mano, eu sou taradão. Se for dar ciúme a alguém, se alguém for ficar bravo com Deus, não mostra isso, não fica perto, nem fala, nem encosta, nem me cumprimenta se não quiser. Não fica com gracinha. Que meu corpo humano tá aqui. Eu não quero olhar pra uma parte sua que tá aí mostrando se alguém for ficar bravo. Ou eu não quero ter carinho, amor ou tesão por você e irritar alguém ou deixar isso de um jeito estranho. Então, a não ser que isso esteja sob controle, evite me tentar. E que o moleque é involuntário. O moleque se anima, eu vou me sentir culpado. Então, se eu sou sincero, é pior, né? Então, no reino politeísta, quando chega, os deuses vêm, eles falam, velho, eu sou um deus assim, aquele assim, a gente tá vendo tudo. Então, você é obrigado a ser sincero. E quando você erra, todo mundo vê, você se ferra e paga o preço, como é o caso das jornadas ali. Então, e demora muito pra errar, o tempo tem que ir se perdendo ali. Porque até então você consegue ficar naqueles 1000 anos binários, né? O que te dá acesso à eternidade, o que faz também tudo ter que se mover. Mas justamente por ver tudo, a gente consegue equilibrar. Você vai ter uma graça com alguém que consegue deixar no abstrato, consegue converter, porque também tem não sei o quê, bababá. Tem uma conexão que ninguém se sente menos amado, ninguém se sente humilhado. Ninguém vai amar menos Deus. Pelo contrário, às vezes a pessoa tem até prazer. É até bom. Tem um circuito que dá pra fazer. No nosso reino, não tô falando pra Israel ser assim. Eles que tentam fazer e faz mal feito com essa merda, essa zona. Eles são a Torá viva. Esse é o sacrifício de ser o povo eleito de Deus. Ser eterno ali na consistência. A gente tem essa liberdade, mas também a gente paga caro. Morrendo e renascendo toda hora. E aí não tem hipocrisia, exatamente. Então exige honra e amor.
Agora, quando você converte e esconde essas questões no abstrato, isso tudo vai para debaixo do tapete. Você vai fingir e acaba não vendo mesmo na lógica, porque some do eco. Aí você bota ali a priminha no colo e fica brincando de carrossel. Ah, priminha, que legal, tô brincando com a priminha. A priminha tá pulando no colo, tá ligado? Você sabe se o piru tá ali também, tá gostoso. Você nem sabe o porquê tá gostoso, né? E o cara não vai dar... O cara não vai dar a forma. Então por isso aí, o cara, pô, você descumpriu uma regra, você não sabe o porquê. Você vai, paga o preço, pronto. Então é uma outra administração, né? Então é mais fácil o cara que sabe que vai ficar excitado e vai comer a priminha evitar que ela vá no colo do que o cara que não sabe. Então é um paradoxo. E caso ele faça, ele sabe o que tá fazendo. Ele quer fazer, então ele vai pagar o preço da parada, né? Caso pague. Como eu te falei, a Bíblia tem caso pior que Deus perdoou e ainda abençoou. Então é sobre o que você faz com o erro e no que aquilo se transforma, né? Então, essa é a questão toda. E aí eles pegaram do Egito, esconderam os deuses, começaram a querer impor o monoteísmo, enquanto eles estavam fazendo suas abstrações, né, de forma errada, invertendo a coisa ali. Aí o Egito expulsou, começou aquela briga, aquele desdobramento, que envolve Akhenaton, Moisés, o negócio todo que a gente já estudou, e vamos ainda falar mais, e dessa separação de mundo, né? 2 mundos separam de novo. Para que Deus purificasse tudo de novo, ficou aquele tempo no abstrato girando ali. Assim como também todo aquele excesso de lógica que fez o Egito ir pro contraste de si, também pudesse ser filtrado. Aí o Egito voltou pro politeísmo, o monoteísmo saiu dali, porque Deus salvou o azul e o vermelho no violeta, e quando aquilo tava para se anular, separou de novo. Essa é a respiração da Taurus, né? Entre o bem e o mal e que há forças espirituais, ele está completamente correto. Ponto. Agora eu saí do Mastral porque eu não ouvi o texto dele. Claro. Então o que eu falar aqui não é nem uma validação, nem uma resposta ao Mastral, que é que eu já não ouvi o discurso dele. Eu posso levar... Eu também falando assim, parece que eu sou um animal. Também não sou um animal, né? Não é que eu vou cumprimentar a pessoa, dar um oi, fazer um bagulho que eu já tô excitado. Mas eu tô dizendo, se fosse lá no mundão, aquela gracinha toda, você esfrega, encosta, e fica toda hora, e senta no colo, e brinca, e rebola, e dança, e tá com os peitão, tá com a bunda de fora. No mundão, é lógico, né? Tipo assim, é claro que tudo tem que ser... Ninguém é animal, né? Mas eu sou sincero, até exagero às vezes, pra deixar bem claro, pra me proteger. Falar, velho, eu não quero me sentir culpado de me sentir atraído por uma pessoa bonita e gostosa. E a minha pureza tá na minha honestidade, não tá na minha ingenuidade, nem né? Nem mentir em nada. Então, até aí, tudo ajuda você a organizar tudo, né? E você sabe também que se alguém te dá intimidade, a pessoa tá ciente de que você não é nenhum beato cujo moleque, né, tá de boa. Não, ao contrário. Eu que sou justo e tem que criar tanta coisa, tô necessitado. Porque a gente faz muito a quem mais merece e acaba não tendo, justamente por ser justo. E isso vale pra todo mundo. Então você fala, cara, deixa eu ter um respeito com quem eu não quero provocar, porque ele vai se excitar. E vai ser mancada, que eu vou ter que desprezar, ou mentir, ou enganar. Ou deixa eu escolher bem quem eu vou excitar, porque se tiver, eu não vou abortar o filho, eu não vou trair ninguém, não vou mentir, ninguém vai odiar Deus, né? Então as pessoas têm que saber quem elas são e terem uma honestidade pra gente poder se equilibrar, né? Seria muito mais fácil e prazeroso pra mim ser hipócrita, ser mentiroso e sugar todo mundo escondido. Eu poderia fazer muita coisa. Eu sou sincerão. Eu não quero que nenhum prazer diminua a minha imagem, nem a imagem da coerência de Deus e das coisas que a gente acredita. Senão seria só mais um no meio de tantos, né? Eu não vou perder minha moral pro tesão, pra Kundalini, nem fudendo, né? Falei, se fosse pra ser puta, já tinha sido faz tempo. Agora não muda que eu quero, que eu gosto, que eu queria que a coisa funcionasse. Mas precisa de muito aprendizado pra isso, né? Eu ia ser um mentiroso se eu falasse igual o Rodrigo Silva, eu quero ir pro mundo beato, onde... Eu não quero, tá ligado? Eu sofri, pagamos o preço, a gente não é assim. Eu quero um mundo com liberdade, com a beleza, até com a tentação. Eu quero a tentação nos tentando. Nós somos mais fortes. Nós podemos colher esses frutos. É a única vantagem da gente ter pagado caro como pagou, ter sofrido como sofreu. Agora tudo tem sua hora, agora tudo tem sua forma de fazer. Você não vai machucar quem você ama, quem te ama. Tudo tem uma troca, tem poréns, né? Você vai fazendo suas escolhas.
Talvez uma emoção, talvez o tesão, o sexo, ainda quem acha a melhor das emoções, talvez seja. Ainda não vale mais que as outras juntas, né? Ainda que fosse. Mas você tem o amor a Deus, a paz, né? A alegria, a amizade, a lealdade, tem muita coisa boa. Então, essas coisas precisam ser organizadas, né? Essa verdade que eu acabei de subscrever a tal extremo que agora tudo tem um significado. Concordo. Se eu estiver conversando com você aqui e agora, sem querer, eu bater o pé aqui e a caneca cair no chão... É uma conspiração, vira uma grande conspiração. Agora, tudo agora é. Você tá entendendo? Ou eu posso ir para um outro extremo, onde diz que nada é nada. Vamos raciocinar. Os inconscientes conversam. O Jung já dizia isso, Carl Gustav Jung. Tanto é que eu dou aula desde 1997 num centro universitário que tem um regime de internato. Sim. E a preceptora já falou que várias vezes acontece o seguinte, isso aqui, gente, não é coisa errada, né? Isso acontece, tem explicação científica. O ciclo menstrual das meninas começa a ficar muito igual. Sim, já ouvi falar disso. Isso é verdade, você entendeu? Sintonia, Às né? vezes a situação que três mulheres chegam com a mesma paleta de cor. Existem coincidências com... Não é coincidência, é sintonia. Tudo é sintonia, tudo é um mar de átomos sem nós. Inclusive o que você tá falando de você cair, derrubar a caneca, tudo isso é a barata que aparece, o bichinho bonitinho que aparece, a borboleta. São vocês que fogem dos fatos. Consciente provoca. A coincidência pela coincidência existe, tanto é que tem cara aí que ganha sozinho na loto. Ele jogou e caiu. Você vai ver. Quando você vai olhar, ele ganhou várias vezes e conhece não sei quem. De vez em quando tem um ganhador ou outro, mas você vê um monte de esquemão aí também. Se o cara ganha 2, 3 vezes, não é esquemão. Não há coincidência onde tudo coincide. Então existem coisas que são coincidências da vida. Existem coisas que já não são coincidência na vida. E existem coisas que simplesmente o maligno usa aquelas coincidências para te levar para um caminho, ou o Espírito de Deus usa aquilo também para te levar para um caminho. Então o que eu tenho que fazer? Pedir a Deus sabedoria e equilíbrio para não ficar um fanático, não fazer daquilo meu mantra todos os dias, mas também ter a percepção. E essa percepção, ela vem aos poucos, com o tempo. É como o português. Quando a pessoa não sabe bem o idioma, não sabe nada, o português ou qualquer idioma que você vai estudar. É interessante, eu estava esses dias, meu hebraico é muito limitado, eu patino muito no hebraico. Mas eu tenho o professor Renato Santos, que é um grande querido meu, que a gente tira uma vez por semana para falar hebraico. Para pelo menos pegar um pouquinho do hebraico conversado. E é interessante que tem coisas do hebraico que eu já falo, mas eu nem sei te explicar gramaticalmente por que é. Por exemplo, se você fala assim, casa, em hebraico é beit. Beit. Ele está na casa, né? Aí já não falo bebeit, é babait. Por que é babait e não bebê? Já sabe que eu não sei. Sim, mas já vira automático. Sim. O português é a mesma coisa. Por que algumas coisas você já nem sabe por que gramaticalmente, mas você já sabe que é errado falar daquele jeito. Então, quando você vai também se graduando no mundo espiritual, tem coisas que você já começa a perceber de cara. É interessante isso, você começa a ficar sensível, o organismo vai se adaptando, você consegue perceber, por exemplo, uma pessoa tóxica. Ok, aquela coisa da energia que a gente fala. Da energia, exatamente. Você começa a perceber. Da energia desse cara. Eu só evitaria a expressão não gostei, porque ela pode ser um pouco preconceituosa. Sim. Mas você já recebe um alerta. Você começa a receber um alerta. Eu acho que todo mundo recebe isso. Você está tendo... boa, todo mundo recebe. Todo mundo recebe. Só que alguns conseguem pegar, outros não. É igual o Google. Ele está aqui. O Google está aqui para todo mundo, só que o celular consegue acessar. E o outro celular não acessa porque está com um pacote de dados ruim. Um está com um pacote que está pegando, o outro está no Wi-Fi, o outro está no modo avião. São todos celulares. Eu acho que todo mundo pega, mas cada um leva para um lado. Tem gente que vai falar, isso daí na verdade é porque eu sou muito sensível. O outro vai falar que é porque é Deus. Mas a gente recebe. Eu acho que todo mundo aqui, não sei se você não, tem uma coisa do tipo assim, cara, tem algo... Entra no ambiente e fala, não tô bem nesse ambiente. Já aconteceu comigo. Agora, tem uma coisa que eu vou surpreender todo mundo. Eu tenho as convicções da minha teologia
Só que eu já falei isso em outros podcasts e deu pano pra manga, tem gente que me detonou por causa disso, mas eu tenho isso muito convicto pra mim. A minha religião, se você perguntar qual é, eu sou adventista do sétimo dia. Eu não sou presbiteriano, não sou batista, não sou budista, não sou espírita, não sou católico. Sou adventista do sétimo dia. Então tem muito claro o que eu creio. Só que o céu para o qual eu vou não é adventista do sétimo dia. Como assim? Por quê? Tem um elemento que só Deus conhece. A sinceridade do coração da pessoa. E esse elemento, na verdade, ele é multifacetado. É um elemento, mas ele é multifacetado. Messias também. Dentro desse elemento tem a sinceridade do coração da pessoa, o preparo dela para estar encontrando uma verdade ou não, o que ela pode absorver ou não, o momento dela, tá certo? Então Deus sabe se de repente você está chegando a algumas conclusões equivocadas, mas se você está com elementos que ele está falando com você a si mesmo. Mas não foi ele mesmo que criou esses elementos para eu topar as coisas? Pode ser, porque ou criou ou reciclou. Porque Deus é especialista em reciclagem. Porque às vezes parece que tudo é um grande jogo. E tipo, ele me joga uma vontade. Lógico, esse tanto de bosta! Tem que saber reciclar, né? Tanto de merda que vocês fazem, falam, puta que pariu. Tem que virar adubo. E essa vontade só existe porque ele me jogou essa vontade. Mas Deus recicla. E aí eu tenho que fazer essa vontade ou não. E se eu não fizer, se eu fizer errado essa vontade, teoricamente eu estou errando. Só que o que é certo e o que é errado? Começa a entrar numas mas questões. Deus começa... Não, Deus não, quer o que é ver... certo e o que é errado você sabe muito bem. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho medo de morrer e Deus falar, por que você não comeu aquele pessoal, Maurício? Você não comeu... Olha, tá vendo? Olha o cristão na alma dele. Ele tá deixando de comer uma galera, falando, por que você não comeu esse pessoal? Porque ela é novinha, ou porque ela é casada, ou porque você é. Né? Aí você ia se igualar aos vermes ou animais, que é o que eles fariam. Mas, de fato, esse peso é o que nós somos. Deus nos fez para combatermos essas essências que nos levam à autodestruição. Se todos nós deixarmos o inferior falar, a gente vai todo mundo sair se traindo, se sugando, se matando, se corrompendo. É lutar contra isso que nos faz dignos da presença dele, que é justamente a nossa coesão, nossa harmonia. Agora, se você vai sair comendo esse pessoal, vai gerar aborto, vai matar feto, vai gerar traição, fim de casamento, doença, gente falando que você é um filho da mãe, você falando que é um monte de puta, só coisa ruim, velho. Mesmo que você não fosse ganhar nada, será que valeria a pena o nome que você vai deixar para seus filhos, para as pessoas que conheceram o seu trabalho, aqueles que você machucou? De qualquer forma, é uma escolha animalesca, uma escolha que qualquer verme teria. Você escolheu certo, é uma escolha rara, só nossa, né? Mas é meio por aí, pra você ver como o consciente coletivo se encontra nesse dilema, né? De cara, se nada disso existe, tá passando o tempo tão rápido, tocando velho. E agora já, mano, cadê? Não vou poder comer. E é isso, né? Esse bagulho fica... Agora, cabe a nós fazer valer a pena ou não. Se no fim o erro, a derrota, a mentira vencer, fomos tolos. Por isso a gente tem que se esforçar pra verdade vencer. E aí quem paga o preço da vergonha são eles, né? Como eu vejo que o sol nasceu com as cores alinhadinhas, a simetria vai descartar o que é assimétrico, que é justamente atropelar seus próprios pilares. Então acho que a escolha é óbvia. Agora, com a força do sol, você pode mergulhar no vazio e recomeçar tudo. E aí está a reformulação dos prazeres. E do jeito certo, que é o que dura nesse reino sabático, milenar, prometido, né? Ou foi um antropófago, né? Não, já falou do jogo do tigrinho, o pessoal vai pensar... Porque, pô, Maurício, você entendeu tudo errado. Veja bem, Rodrigo... Se eu estiver equivocado, se o que eu creio, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia for errada, estou equivocado, completamente equivocado. E vou chegar lá no céu e vou descobrir que os budistas que estavam certos, isso não me causa temor. Sabe por quê? Aí tem um detalhe que é o único ponto do nosso diálogo aqui que eu não vou ter como te responder. Eu vou ter como testemunhar. Ele está tanto no meu coração
eu amo tanto que não é uma soberba, não é um triunfalismo, nem um achismo. Eu acredito. Pelo sofrimento que eu falei. Mas, por isso que a gente grita, pra ele ser salvo. É uma convicção. Eu vou estar com ele. Pelo que eu, Rodrigo, mentalmente estudei, raciocinei, eu chego a essa conclusão aqui. E eu sou muito sincero dela. Defendendo Israel aborteira? Tá fazendo sentido, não. Você tá entendendo? Se não for isso aqui, ele vai me mostrar. E se ele não mostrar, eu tenho duas convicções na vida. A minha convicção religiosa e a minha convicção humana. De fé mesmo. Aliás, os latinos, eles faziam uma separação muito grande, os teólogos latinos. A diferença entre fides qua e fides que. O que é fides? É fé em latim. Fides qua é o que você acredita. Por exemplo, o católico, ele tem lá o credo. Sim. O presbiteriano tem o credo de Westminster. Você entendeu? Tem o credo lá. O credo calvinista, o credo luterano e tudo mais. Esse é o fides qua. O fides que é a relação com ele. Eu acho que é o que importa, né? É o que importa. Porque então, esse fides que, ele, por mais seja diverso, ele chega sempre ao mesmo objetivo. Exatamente. E o fides qua é o que dá o problema. Exatamente. E o fides que é o conteúdo da fé, por mais convicto que você seja, você pode estar equivocado. Vamos abrir o jogo. Eu acabei de falar, eu sou convicto, eu não sou mais ou menos adventista. Mas você sabe que você pode estar equivocado. Mas eu sei que eu posso estar equivocado. Isso é maravilhoso. O Papa pode estar equivocado. O padre com maior teologia, ele pode estar equivocado. O pastor luterano pode estar equivocado. O budista pode estar equivocado. Então, esse aqui, a margem... Só que isso aí abre um grande problema. Esse fides qua aí. Porque se você abstrair demais, aí tá um cara lá fazendo uma fila de criança, fazendo uma zona lá, né, abusando e fazendo graça. E depois ele vai, mas eu tô em paz aqui. Ele acha um jeito na esquizofrenia dele de estar de boa com o abstrato, com Deus. E isso aí vai ao absurdo, porque o abstrato é abstrato, né? Então aí que entra Deus, Jesus fala, eu sou o caminho. Se não passar por mim, vai queimar no abstrato. Porque senão vira zona. Agora, você pode ter ido longe no abstrato e voltar até ele. Quando você passar por ele, ele vai transformar sua sujeira em pureza. Ele vai transformar seus erros em acerto. Ele advoga por você. Ele te explica, até pro seu próprio coração, o porquê. Aí entra porque você foi filtrado no caminho. Não porque você fez o que quis e tudo é aceito. E aí confundir isso pode ser perigoso. E é o que gera conflitos. Para eu estar equivocado. Mas na relação com ele eu não posso ter margem para equívoco. Que é você saber o que seu coração proporciona de positividade para o mundo. Exatamente. Então eu sou fiel a essa doutrina, porque se eu sei que isso aqui é a verdade, porque eu estudei, vou dar um exemplo na política. Se eu cheguei a toda a conclusão que a direita é que está certa, você agora preto no branco aqui só para fazer o exemplo. Se eu cheguei à conclusão que a direita é que está certa e eu voto na esquerda, eu estou sendo incoerente, eu estou sendo hipócrita. Se eu cheguei à conclusão que a esquerda é que está certa e eu estou votando na direita, eu estou sendo hipócrita. Entendi. É igual quando você entende, por exemplo, que, nossa, eu cheguei à conclusão que ser carnívoro é errado e eu continuo comendo carne. Exatamente, você está sendo incoerente e isso vai dar problemas até mentais em você. Concordo. Então, por isso que cada um tem que ter trair convicção errado religiosa. E você vai e trai. Exatamente. Isso que é a relação com Deus. Exatamente. Então, seja fiel àquilo que você concorda, pague o preço por aquilo, porque cuidado, se você também concorda com uma coisa que é malévola, você sabe que vai pagar um preço. Eu ia te perguntar isso. Vou falar isso pra ele. Tá defendendo o Israel aborteiro, né, malévola? Ateísta, promíscua, do sordo, atiado, que destrói o mundo com o woke, que mataram Cristo, se engabam disso. Ele tá defendendo o bagulho malévolo. Tem que fazer esse corte pra ele mesmo. É um preço. Por exemplo, eu tô disposto a pagar o preço por ser um adventista do sétimo dia? Tô. Por exemplo, eu guardo o Shabat. E se amanhã a única coisa que eu tenho Ele guarda o Shabat, mas deixa bater recorde de aborto na Terra Santa, bate palma. Olha, Deus preferia que não, viu? Ele preferia que você... Ele tá gostando do seu sábado, né? Mas eu acho que ele preferia que você não estivesse abortando lá e trabalhasse de sábado, né? Tá que pariu, mano.
Sobre véu vai ser o que eu tenho que transgredir o Shabat. Ou vamos supor que amanhã eu tenho que... O governo coloca uma regra que fala o seguinte, a partir de hoje, quem falar que é cristão vai ser morto. Nossa, você tá entendendo? Então você quer vai ter dizer... que mudar a sua... Ou eu vou ter que ser coerente. Acabou? Agora vai ter que ser coerente. O que ele vai falar?